Olá, jovens! Bom, uma aulinha que tinha ficado para trás de instrumentos ópticos, então cá estou para apresentar para vocês. Tá? São as últimas aulas da apostila 2. 2, né? 2. E aí é o seguinte, quando a gente está falando de instrumentos ópticos, a gente está falando do quê? Tá? A gente está falando de lentes. Cadê? Aqui. Nós estamos falando de... Vou fazer aqui para o canto. Lentes. Então, aplicações de lentes em sistemas. Dependendo do que você quer fazer, do que você busca, você vai construir um aparelho de maneira diferente. Então, a primeira leva aqui de aparelhos que a gente vai conversar: luneta astronômica, lupa e a câmera fotográfica. Primeira coisa, a luneta astronômica e outros microscópio, ele traz dois tipos de lentes, pelo menos, objetiva e ocular. Como o próprio nome diz, a lente objetiva é a que está mais próxima do objeto e a ocular do olho, tá? Então vamos começar pelo funcionamento de uma luneta. A luneta, ela tem uma característica que o objeto está muito distante da lente, tá? Coisa que, por exemplo, mais para frente o microscópio não tem esse problema. O microscópio, você coloca um objeto ali perto de uma plaquinha para observar ele. Então olha só aqui no desenho. A imagem do objeto é formada pela primeira lente, então aqui eu tenho a lente 1, ó. A imagem está formada aqui. A imagem gerada pela lente 1 é usada como objeto pela lente 2. Tá? Então isso aqui passa a ser o objeto da lente 2 e aí você tem uma nova imagem, que é o que você enxerga quando você coloca o zoião aqui para dar um bizu. Tá? Você vê uma imagem virtual, invertida e maior. É claro que pode ter um dispositivo para inverter aqui a imagem, mais uma lente para inverter. Tá? E o aumento nominal, aqui são mais curiosidades. É o foco da lente objetiva sobre o foco da ocular. Então você divide esses focos, a razão vai dar o aumento que você vai ter do objeto. A lupa é o mais simples dos instrumentos ópticos, né? Porque você tem um objeto, uma pessoa observando aqui, e você tem uma imagem ampliada e direita. Isso acontece porque você coloca o objeto, tá? Tem uma coisa errada aqui, tá? Tá errado aqui, ó, a apostila de vocês. Pelo menos no meu PDF aqui tá errado. Ó. O objeto está aqui embaixo e a imagem está aqui. Tá invertido. Você coloca o objeto entre o foco e a lente, que aí você tem uma imagem aumentada dessa lente virtual e maior, tá? Então, a lupa funciona para objetos próximos. Quem já viu uma lupa daquela de vidro mesmo, se você olhar para a parede assim com uma certa distância, você não enxerga nada, fica tudo, né? Aí você tem que deixar bem próximo do objeto para você conseguir ter uma imagem nítida. E aí o aumento são as equações que a gente já conhece. É uma lente, equações de Gauss e do aumento. A câmera fotográfica é uma coisa interessante, por quê? Normalmente o objeto também está distante. Não está distante igual o caso da luneta, mas está distante. Tá bom? E você pode aproximar isso aqui para aquele sisteminha de câmera escura, em que você tem um objeto, e aí você tem aqui uma câmera escura, que na verdade é a máquina fotográfica, é isso, né? Só que aqui você tem uma lente. Opa, foi uma mesma cor. Aqui você tem uma lente, e aí a luz vem para a lente, e aí ela é projetada no fundo dessa câmera escura, tá? Então, no final das contas, ficou meio torto aqui, mas deu para entender. É quase a mesma coisa, a diferença é que aqui você tem um a mais aqui, que é essa lente, tá? Ou conjunto de lente. Então, que é a mesma coisa que acontece no nosso olho, tá? Vocês já vão ver ali que o desenho é parecido. E a imagem, com certeza, é menor que o objeto. Você tira foto de um prédio, a imagem no sensor ali é menor do que o tamanho do prédio. Então, essas são as primeiras características. As segundas, né?
Os outros objetos são projetor de slide, olho humano, luneta e microscópio. No olho humano eu acabei de falar, basicamente o que acontece com a máquina fotográfica. Um projetor de slide, você tem uma imagem para baixo e aí você tem uma lente convergente que projeta isso na tela. Por que eu sei que é uma lente convergente? Porque só imagens reais, cadê? Só imagens reais, está escrito aqui, né? Podem ser projetadas. E a lente divergente não forma imagem real. Então o projetor ele faz o papel, basicamente o papel da lente, tá? Da lupa, desculpa. Basicamente o papel da lupa, só que numa escala um pouco mais ampliada. O olho humano, assim como eu falei para vocês, ele é a máquina fotográfica. A luneta terrestre, você tem uma lente objetiva que está próxima do objeto, mais próxima do objeto, né? Uma ocular, e aqui você tem um dispositivo que inverte, que é mais uma lente no final das contas. Então você tem o mesmo processo que a gente viu do telescópio, mais uma lente para desinverter aqui, e aí a imagem passa a ser virtual, direita e maior. Você vê uma ampliação da imagem que você tem. Na prática, luneta e telescópio são... Essas aqui que foram apresentadas são iguais. Essa aqui tem um dispositivo que inverte só, tá? Historicamente, a construção dos primeiros telescópios e das primeiras lunetas tem uma diferença sim, mas pelo que foi passado aqui, é tudo a mesma coisa, tá? Só muda esse trecho a mais de desinverter. Deixa eu só pegar aqui que eu estou com uma pequena feridinha no rosto. Desinverter. E o microscópio, aí o que ele vai mudar em relação aos outros? Temos duas lentes, um objetivo e uma ocular, mesmo esquema. A imagem formada pela primeira lente serve de objeto para a segunda lente formar uma segunda imagem, que é o que você observa. Tá? Uma coisa que é importante aqui, o objeto que você está observando está muito próximo da lente. Ao contrário do telescópio da luneta, você coloca o objeto próximo à lente. Então é como se você tivesse uma lupa e depois uma outra lupa. Mais ou menos isso. Tá? São duas lupas, só que assim com ampliação bem maior. Tá? Então, esses são os instrumentos ópticos. E vamos, deixa eu ajeitar aqui, para os exercícios. Tá? Eu fiz um apanhado dos dois módulos. O primeiro fala o seguinte, da CAF. No Pico dos Dias, em Minas Gerais, está localizado o maior telescópio do Brasil, com seu espelho principal medindo 1,6 metros de diâmetro. Esse telescópio refletor é o principal do Brasil e pertence ao Laboratório Nacional de Astrofísica. Considerando que a lente ocular do telescópio se comporta como uma lupa, a imagem formada pela ocular será... Pensa, como que uma lupa funciona? Você coloca a lupa próxima do objeto que você quer ler, tá? Ele vai ampliar, então a imagem vai ser maior. Vou cortar as menores aqui. Ela não vai estar de ponta cabeça, ela é direita. E aí você tem que lembrar que toda imagem direita é virtual. Então nos resta a resposta D de dado. Tá? Próximo. Só ajeitar o negocinho aqui. Uma das montagens instaladas no Museu de Ciências de Londres é um jogo de 4 lentes convergentes e divergentes, com diâmetro aproximado de 30 cm cada uma, fixadas e distribuídas ao longo de um tubo de 2 metros de extensão. O visitante pode movimentá-las livremente, colocando uma posição qualquer desejada ao longo do tubo, fazendo com que gere uma imagem fantasmagórica. Certa vez, o visitante Curosildo, que ideia, hein? Posicionou as lentes de tal forma que, ao olhar através delas, pelo outro lado da montagem, a sua amiga Maria conseguiu ver sua imagem do seu rosto do amigo na posição direita ampliada. É o que a gente acabou de falar da lupa, não é? Assim, é correto afirmar que a imagem formada é classificada como: se a imagem é direita,
Toda imagem que é direita é virtual. Tá? Não existe imagem direita que seja real. Toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é direita. 3. Federal do Rio Grande do Norte. O telescópio refrator é um sistema óptico constituído, basicamente, de duas lentes. A objetiva, cuja função é formar uma imagem real e reduzida do objeto em observação nas proximidades do foco de f1', e a ocular, que usa essa imagem como objeto nas proximidades do seu foco 2, para formar uma imagem virtual ampliada. Esta última é uma imagem do objeto vista pelo observador. Essa última é a imagem do objeto vista pelo observador. A figura abaixo representa um desses telescópios, no qual duas lentes se acham localizadas em posições correspondentes aos retângulos X e Y. As lentes objetiva e ocular que melhor se adaptam a esses telescópios devem ser, tá? Quando a gente está falando de lente de telescópio, olha lá, a primeira, o objeto está para cá, né? Olha lá, o objeto está aqui, o original. A primeira imagem, ela forma invertida. Se ela é invertida, ela é real. E só uma lente convergente forma imagem real. O espelho côncavo também, mas eu estou falando de lentes, né? A divergente só forma imagem virtual. Então a primeira lente, X, tem que ser convergente. A segunda lente, ela amplia a imagem, tá? Só que ela está ampliando a imagem está sendo virtual, aí você fala, pô, professor, mas virtual pode ser uma lente divergente? Pode. Só que o objeto está colocado entre o foco dela e ela. Então, esse caso também é de uma lente convergente. Convergente. Por quê? Porque a lente divergente ela forma imagem virtual, só que menor. Aqui eu tive uma ampliação, um aumento. Então, ambas precisam ser convergentes. Certo? Agora, já no próximo módulo, faltam 2 exercícios, está acabando aqui já. As câmeras digitais, como esquematizadas na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização. Em uma câmera digital, que utilize uma lente convergente de 20 milímetros de foco, então o foco vale 20 milímetros, é convergente, é foco positivo. Entre a lente e o sensor da câmera, quando o objeto... entre a lente e o sensor da câmera... Peraí que eu perdi. Deixa eu ler de novo. Uma câmera digital que utiliza uma lente convergente com 20 milímetros de distância focal. A distância em milímetros entre a lente e o sensor da câmera. Então ele quer saber onde que vai formar a imagem. Vamos ler direito, professor. Onde vai formar a imagem, porque o sensor da câmera onde a imagem tem que ser formada. Quando o objeto estiver a 2 metros, é de aproximadamente. Aqui é a equaçãozinha de Gauss. Só que eu preciso usar as mesmas unidades, então vou tacar um 2.000 milímetros aqui. Uma boa, hein? Ou melhor, vou fazer assim, em vez de 2.000 milímetros, tá? Eu vou colocar aqui 200 centímetros e 20 milímetros é 2 centímetros. Então, 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre pelinha. 1 sobre pelinha é 1 sobre 2 menos 1 sobre 200. Vou multiplicar essa fração aqui por 100. Então, puxarei para cá. Ó, isso aqui eu continuarei aqui. 1 sobre pelinha é 100 sobre 200 menos 1 sobre 200. Então, 1 sobre pelinha, não cortou não, né? 99 sobre 200. Pelinha é 200 dividido por 99, que vai dar aproximadamente, né? Aqui vai dar aproximadamente 2.
Tá, mas para não falar que eu não fiz a conta, vamos pegar a calculadora aqui. 200 dividido por 99. Dá 2,02020202. Centímetros. Ele quer a resposta em milímetros. Então, quase 2 centímetros é 20 milímetros. Aqui, ó. Tá? Última questão. Unesp. Para observar uma pequena folha em detalhes, um estudante utiliza uma lente esférica convergente, funcionando como lupa, mantendo a lente na posição vertical e parada a 3 centímetros da folha. A folha é um objeto. Então, 3 centímetros. Ele vê uma imagem virtual e ampliada 2,5 vezes. 2,5. E aí tem que tomar cuidado. Porque ampliação, o jogo de sinal de ampliação é diferente do foco. Positivo significa que a imagem é direita. Tá? Não que ela é real. E tamanho da imagem e ampliação, o aumento, o sinal é diferente. Considerando válidas condições de nitidez de Gauss, a distância focal em centímetros. Então, o aumento é I sobre O, menos P' sobre P, F menos P. Eu vou usar o A, que eu já tenho, e F menos P. Então, A igual a F menos P. O aumento é 2... Meu Deus, que coisa horrível. Oxe, Maria, para falar tudo aqui. 2,5. O foco eu quero. E P vale 3. Vou passar multiplicando aqui cruzado. Tem que fazer distributiva. Então, 2,5F menos 7,5 é igual a F. Passa para cá, passa para lá. Então, vai dar 1,5F igual a 7,5. Então, F, 7,5 dividido por 1,5, igual a 5. A unidade que eu usei aqui foi centímetros, então acho a resposta em centímetros, que é a alternativa D de dado. Certo? Então vocês viram que a parte de lentes, de instrumentos ópticos, é mais aplicação das lentes mesmo. É complicado aparecer isso. Não é tão cobrado, não. Talvez igual apareceram nos exercícios que você mostra como que funciona, mas no fundo você vai acabar correndo para as equações de Gauss ou de aumento. Ok? Então, jovens, esse era o conteúdo que a gente tinha ficado para trás. Espero que fique claro aí para vocês, beleza? Falou!